assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. Sem ter onde passar as férias com seus filhos, esses dois amigos tiveram a genial ideia de recuperar um local de acampamento há muito tempo abandonado. O que era para ser um local de diversão para filhos e pais se torna uma verdadeira comédia, e a confusão está feita. A missão de colocar em funcionamento o acampamento do papai se tornará um desafio muito maior do que eles imaginam. Juntos, os dois amigos vencem todos os obstáculos, e o acampamento do papai é oficialmente aberto para que as famílias possam aproveitar suas férias junto com seus filhos. Agora, uma multidão de confusão está formada. Sem jeito para o negócio, os dois amigos tentarão apagar os incêndios que essa turma muito louca irá causar no acampamento do papai. Apesar da bagunça e da desorganização, o acampamento do papai se torna um lugar único, procurado por todos. Talvez, pelo fato de não existirem regras, tudo se torne mais divertido. Vamos ver como uma simples ideia de dois amigos pode se tornar um investimento lucrativo e divertido. Agora, chegou a sua vez de acompanhar esta louca aventura e dar muitas gargalhadas. Sem ter onde passar as férias com seus filhos, dois amigos, cansados da rotina e da falta de opções acessíveis, decidem unir forças para resolver esse problema. Durante uma conversa despretensiosa, enquanto relembram histórias da infância, surge a ideia genial: recuperar um antigo acampamento abandonado que costumava ser o ponto de encontro de famílias da região. A ideia, à primeira vista, parece simples e promissora. O local, apesar de estar em ruínas, é cercado por natureza, com espaço suficiente para criar algo incrível. Eles sonham em transformar aquele pedaço de terra esquecida em um refúgio perfeito para pais e filhos, onde todos possam se desconectar do mundo e aproveitar momentos de diversão e aprendizado juntos. Entusiasmados com o projeto, os dois amigos começam a traçar planos e listar tudo o que precisam para colocar o acampamento em funcionamento. No entanto, o que parecia ser uma tarefa divertida logo se mostra um grande desafio. Eles se deparam com problemas como a falta de dinheiro para investir, equipamentos quebrados e estruturas que precisam de reparos urgentes. Além disso, nenhum dos dois tem experiência em administrar um negócio ou em organizar atividades para tantas pessoas. Mas mesmo diante das dificuldades, a empolgação fala mais alto. Com muito otimismo e improvisação, eles começam a limpar o local e fazer as primeiras reformas, usando o pouco que têm à disposição. Entre ferramentas improvisadas, muita sujeira e momentos cômicos, a dupla começa a enxergar o potencial do lugar e a acreditar que, com esforço, podem criar algo especial. A primeira visita ao local já é um choque. Barracões caindo aos pedaços, mato por toda parte e instalações completamente abandonadas. Ainda assim, eles decidem que nada vai fazê-los desistir dessa ideia. Com ferramentas improvisadas, eles começam a limpeza e os primeiros reparos. Cada tarefa se transforma em uma verdadeira comédia, desde tentar cortar árvores com serrotes enferrujados, até descobrir que uma colônia de guaxinins fez morada no refeitório principal. O trabalho manual é árduo, mas o espírito otimista e a determinação da dupla fazem com que tudo se torne uma aventura cheia de risadas. Os dois amigos também precisam lidar com a logística de transformar aquele caos em algo funcional. Como vão montar as barracas? Onde encontrarão equipamentos para atividades? E, principalmente, como atrair famílias para um lugar que ainda parece mais uma zona de guerra do que um acampamento? Entre tantas perguntas, a resposta sempre vem na base da improvisação. Enquanto isso, seus filhos, ansiosos para curtir as férias, acabam se juntando à bagunça. As crianças se tornam ajudantes inesperadas, mas também trazem mais desafios. Seja pintando as paredes de cores malucas, criando trilhas no meio da mata sem autorização, ou inventando brincadeiras que sempre terminam em confusão. Mesmo com o cansaço acumulado, os amigos começam a ver progresso. Pequenos espaços do acampamento ganham vida novamente. A área de fogueiras é limpa, as barracas começam a ser armadas, e até surge uma ideia de construir uma tirolesa com materiais improvisados. Mas no fundo, eles sabem que ainda há um longo caminho pela frente. As famílias começam a chegar, carregadas de malas, crianças cheias de energia e expectativas altas. Os dois amigos, que imaginavam um início tranquilo,
logo percebem que a realidade é bem diferente. Em poucos minutos, o que deveria ser uma recepção organizada vira uma verdadeira confusão. Pais perdidos procurando suas cabanas, crianças correndo por todos os lados e até mesmo um cachorro que decide fazer do lago o seu novo playground. Enquanto tentam controlar a bagunça inicial, os dois amigos percebem que administrar um acampamento é muito mais complicado do que esperavam. As atividades planejadas, como oficinas de artesanato e trilhas guiadas, acabam saindo do controle. Um simples passeio pela floresta se transforma em uma corrida maluca quando as crianças decidem explorar por conta própria, enquanto a tentativa de construir uma fogueira resulta em fumaça para todos os lados, menos no fogo. E então, vêm os imprevistos. Uma tempestade inesperada alaga algumas cabanas, o sistema de encanamento improvisado entra em pane, e a tirolesa, que era para ser o grande destaque, trava no meio do caminho, deixando um dos pais pendurado e arrancando gargalhadas de todos os presentes. Apesar de tudo, o clima do acampamento é de pura diversão. As famílias, mesmo no meio do caos, começam a perceber que o lugar tem algo especial: a autenticidade. As crianças adoram a liberdade para explorar e brincar sem regras rígidas. E os pais, inicialmente preocupados, acabam relaxando e entrando no espírito da aventura. A notícia sobre o acampamento, com seu estilo único e sem regras rígidas, se espalha rapidamente. Mais pessoas começam a chegar, curiosas para descobrir o que há de tão especial naquele espaço fora do comum. No entanto, com o aumento do número de visitantes, os desafios crescem na mesma proporção. As atividades improvisadas, que antes funcionavam para poucos, agora precisam ser ajustadas para atender a dezenas de pessoas ao mesmo tempo. A tirolesa, que já era uma aventura arriscada, se torna um verdadeiro caos com filas intermináveis. O refeitório, que mal conseguia servir o básico, vira uma confusão completa com tantas crianças exigindo comida diferente. Algumas pedem hambúrguer, enquanto outras querem sushi. Enquanto isso, as famílias continuam adorando o clima descontraído do acampamento. As crianças, acostumadas a uma rotina cheia de tecnologia e regras, se encantam com a liberdade de explorar a natureza, construir cabanas improvisadas e até mesmo criar suas próprias competições. Os pais, por sua vez, redescobrem o prazer de participar das brincadeiras e, aos poucos, deixam de lado as preocupações para se divertir como crianças. Porém, os dois amigos sentem o peso de toda essa popularidade. Eles precisam encontrar soluções rápidas para lidar com os imprevistos que surgem a cada instante. Um dos chalés desaba durante uma brincadeira de esconde-esconde. A ponte de cordas, construída às pressas, cede no meio de uma travessia, felizmente sobre um rio raso. E a tentativa de organizar uma noite de histórias de terror acaba assustando mais os pais do que as crianças. Mesmo assim, algo mágico acontece. O caos e a imperfeição do acampamento se tornam o principal motivo do sucesso. As famílias começam a ver a desorganização como parte do charme do lugar. Afinal, ali não há pressão para seguir horários ou cumprir regras. Tudo acontece de forma natural e espontânea. Para dar conta do número crescente de visitantes, os amigos decidem expandir as atividades. Eles improvisam uma pista de obstáculos, constroem um escorregador gigante com lonas e sabão, e até organizam uma competição de canoagem com barcos feitos pelas próprias crianças. Cada ideia traz mais diversão, mas também mais confusão. A pista vira um lamaçal, o escorregador termina com metade dos pais caindo na lama, e os barcos, bem, a maioria afunda antes mesmo de chegar na metade do percurso. No entanto, é justamente essa bagunça que transforma o acampamento do papai em um lugar tão especial. As famílias riem juntas, superam os pequenos desastres e criam momentos únicos. Os dois amigos, apesar de estarem exaustos, começam a perceber que o sucesso do acampamento não vem da perfeição, mas da autenticidade. Na última noite da temporada, eles decidem organizar um grande evento para encerrar essa aventura. Uma enorme fogueira é acesa no centro do acampamento e todos se reúnem ao redor para cantar, contar histórias e compartilhar as melhores lembranças dos dias que passaram ali. Pais e filhos riem das trapalhadas, relembram os momentos marcantes e agradecem aos dois amigos pela oportunidade de viver algo tão especial. Enquanto observam as famílias se divertindo,
Os amigos finalmente têm um momento para refletir. Eles se dão conta de que o acampamento não foi apenas uma aventura para os outros, mas também para eles mesmos. Aprenderam sobre trabalho em equipe, resiliência e o valor de criar algo do zero, mesmo que nem sempre fosse do jeito planejado. O filme termina com uma cena emocionante. Os dois amigos, sentados ao lado da fogueira, olham para tudo que construíram e sorriem. Eles percebem que o acampamento do papai não é apenas um lugar físico, mas uma ideia que conecta pessoas, cria laços e transforma pequenas confusões em grandes memórias. Com um aperto de mãos, eles prometem continuar essa jornada, prontos para novas aventuras e ainda mais gargalhadas no futuro. E assim, o acampamento do papai se torna mais do que um sucesso. Ele se transforma em um lugar onde as famílias podem se reconectar, esquecer a perfeição e abraçar o inesperado, sempre com muita diversão e, claro, um toque de loucura. Sem ter onde passar as férias com seus filhos, esses dois amigos tiveram a genial ideia de recuperar um local de acampamento há muito tempo abandonado. O que era para ser um local de diversão para filhos e pais se torna uma verdadeira comédia, e a confusão está feita. A missão de colocar em funcionamento o acampamento do papai se tornará um desafio muito maior do que eles imaginam. Juntos, os dois amigos vencem todos os obstáculos, e o acampamento do papai é oficialmente aberto para que as famílias possam aproveitar suas férias junto com seus filhos. Agora, uma multidão de confusão está formada. Sem jeito para o negócio, os dois amigos tentarão apagar os incêndios que essa turma muito louca irá causar no acampamento do papai. Apesar da bagunça e da desorganização, o acampamento do papai se torna um lugar único, procurado por todos. Talvez, pelo fato de não existirem regras, tudo se torne mais divertido. Vamos ver como uma simples ideia de dois amigos pode se tornar um investimento lucrativo e divertido. Agora, chegou a sua vez de acompanhar esta louca aventura e dar muitas gargalhadas. Sem ter onde passar as férias com seus filhos, dois amigos, cansados da rotina e da falta de opções acessíveis, decidem unir forças para resolver esse problema. Durante uma conversa despretensiosa, enquanto relembram histórias da infância, surge a ideia genial: recuperar um antigo acampamento abandonado que costumava ser o ponto de encontro de famílias da região. A ideia, à primeira vista, parece simples e promissora. O local, apesar de estar em ruínas, é cercado por natureza, com espaço suficiente para criar algo incrível. Eles sonham em transformar aquele pedaço de terra esquecida em um refúgio perfeito para pais e filhos, onde todos possam se desconectar do mundo e aproveitar momentos de diversão e aprendizado juntos. Entusiasmados com o projeto, os dois amigos começam a traçar planos e listar tudo o que precisam para colocar o acampamento em funcionamento. No entanto, o que parecia ser uma tarefa divertida logo se mostra um grande desafio. Eles se deparam com problemas como a falta de dinheiro para investir, equipamentos quebrados e estruturas que precisam de reparos urgentes. Além disso, nenhum dos dois tem experiência em administrar um negócio ou em organizar atividades para tantas pessoas. Mas mesmo diante das dificuldades, a empolgação fala mais alto. Com muito otimismo e improvisação, eles começam a limpar o local e fazer as primeiras reformas, usando o pouco que têm à disposição. Entre ferramentas improvisadas, muita sujeira e momentos cômicos, a dupla começa a enxergar o potencial do lugar e a acreditar que, com esforço, podem criar algo especial. A primeira visita ao local já é um choque. Barracões caindo aos pedaços, mato por toda parte e instalações completamente abandonadas. Ainda assim, eles decidem que nada vai fazê-los desistir dessa ideia. Com ferramentas improvisadas, eles começam a limpeza e os primeiros reparos. Cada tarefa se transforma em uma verdadeira comédia, desde tentar cortar árvores com serrotes enferrujados, até descobrir que uma colônia de guaxinins fez morada no refeitório principal. O trabalho manual é árduo, mas o espírito otimista e a determinação da dupla fazem com que tudo se torne uma aventura cheia de risadas. Os dois amigos também precisam lidar com a logística de transformar aquele caos em algo funcional. Como vão montar as barracas? Onde encontrarão equipamentos para atividades? E, principalmente, como atrair famílias para um lugar que ainda parece mais uma zona de guerra do que um acampamento? Entre tantas perguntas, a resposta sempre vem na base da improvisação.
Enquanto isso, seus filhos, ansiosos para curtir as férias, acabam se juntando à bagunça. As crianças se tornam ajudantes inesperadas, mas também trazem mais desafios. Seja pintando as paredes de cores malucas, criando trilhas no meio da mata sem autorização, ou inventando brincadeiras que sempre terminam em confusão. Mesmo com o cansaço acumulado, os amigos começam a ver progresso. Pequenos espaços do acampamento ganham vida novamente. A área de fogueiras é limpa, as barracas começam a ser armadas, e até surge uma ideia de construir uma tirolesa com materiais improvisados. Mas no fundo, eles sabem que ainda há um longo caminho pela frente. As famílias começam a chegar, carregadas de malas, crianças cheias de energia e expectativas altas. Os dois amigos, que imaginavam um início tranquilo, logo percebem que a realidade é bem diferente. Em poucos minutos, o que deveria ser uma recepção organizada vira uma verdadeira confusão. Pais perdidos procurando suas cabanas, crianças correndo por todos os lados e até mesmo um cachorro que decide fazer do lago o seu novo playground. Enquanto tentam controlar a bagunça inicial, os dois amigos percebem que administrar um acampamento é muito mais complicado do que esperavam. As atividades planejadas, como oficinas de artesanato e trilhas guiadas, acabam saindo do controle. Um simples passeio pela floresta se transforma em uma corrida maluca quando as crianças decidem explorar por conta própria, enquanto a tentativa de construir uma fogueira resulta em fumaça para todos os lados, menos no fogo. E então, vêm os imprevistos. Uma tempestade inesperada alaga algumas cabanas, o sistema de encanamento improvisado entra em pane, e a tirolesa, que era para ser o grande destaque, trava no meio do caminho, deixando um dos pais pendurado e arrancando gargalhadas de todos os presentes. Apesar de tudo, o clima do acampamento é de pura diversão. As famílias, mesmo no meio do caos, começam a perceber que o lugar tem algo especial: a autenticidade. As crianças adoram a liberdade para explorar e brincar sem regras rígidas. E os pais, inicialmente preocupados, acabam relaxando e entrando no espírito da aventura. A notícia sobre o acampamento, com seu estilo único e sem regras rígidas, se espalha rapidamente. Mais pessoas começam a chegar, curiosas para descobrir o que há de tão especial naquele espaço fora do comum. No entanto, com o aumento do número de visitantes, os desafios crescem na mesma proporção. As atividades improvisadas, que antes funcionavam para poucos, agora precisam ser ajustadas para atender a dezenas de pessoas ao mesmo tempo. A tirolesa, que já era uma aventura arriscada, se torna um verdadeiro caos com filas intermináveis. O refeitório, que mal conseguia servir o básico, vira uma confusão completa com tantas crianças exigindo comida diferente. Algumas pedem hambúrguer, enquanto outras querem sushi. Enquanto isso, as famílias continuam adorando o clima descontraído do acampamento. As crianças, acostumadas a uma rotina cheia de tecnologia e regras, se encantam com a liberdade de explorar a natureza, construir cabanas improvisadas e até mesmo criar suas próprias competições. Os pais, por sua vez, redescobrem o prazer de participar das brincadeiras e, aos poucos, deixam de lado as preocupações para se divertir como crianças. Porém, os dois amigos sentem o peso de toda essa popularidade. Eles precisam encontrar soluções rápidas para lidar com os imprevistos que surgem a cada instante. Um dos chalés desaba durante uma brincadeira de esconde-esconde. A ponte de cordas, construída às pressas, cede no meio de uma travessia, felizmente sobre um rio raso. E a tentativa de organizar uma noite de histórias de terror acaba assustando mais os pais do que as crianças. Mesmo assim, algo mágico acontece. O caos e a imperfeição do acampamento se tornam o principal motivo do sucesso. As famílias começam a ver a desorganização como parte do charme do lugar. Afinal, ali não há pressão para seguir horários ou cumprir regras. Tudo acontece de forma natural e espontânea. Para dar conta do número crescente de visitantes, os amigos decidem expandir as atividades. Eles improvisam uma pista de obstáculos, constroem um escorregador gigante com lonas e sabão e até organizam uma competição de canoagem com barcos feitos pelas próprias crianças. Cada ideia traz mais diversão, mas também mais confusão. A pista vira um lamaçal, o escorregador termina com metade dos pais caindo na lama e os barcos, bem, a maioria afunda antes mesmo de chegar na metade do percurso.
No entanto, é justamente essa bagunça que transforma o acampamento do papai em um lugar tão especial. As famílias riem juntas, superam os pequenos desastres e criam momentos únicos. Os dois amigos, apesar de estarem exaustos, começam a perceber que o sucesso do acampamento não vem da perfeição, mas da autenticidade. Na última noite da temporada, eles decidem organizar um grande evento para encerrar essa aventura. Uma enorme fogueira é acesa no centro do acampamento e todos se reúnem ao redor para cantar, contar histórias e compartilhar as melhores lembranças dos dias que passaram ali. Pais e filhos riem das trapalhadas, relembram os momentos marcantes e agradecem aos dois amigos pela oportunidade de viver algo tão especial. Enquanto observam as famílias se divertindo, os amigos finalmente têm um momento para refletir. Eles se dão conta de que o acampamento não foi apenas uma aventura para os outros, mas também para eles mesmos. Aprenderam sobre trabalho em equipe, resiliência e o valor de criar algo do zero, mesmo que nem sempre fosse do jeito planejado. O filme termina com uma cena emocionante. Os dois amigos, sentados ao lado da fogueira, olham para tudo que construíram e sorriem. Eles percebem que o acampamento do papai não é apenas um lugar físico, mas uma ideia que conecta pessoas, cria laços e transforma pequenas confusões em grandes memórias. Com um aperto de mãos, eles prometem continuar essa jornada, prontos para novas aventuras e ainda mais gargalhadas no futuro. E assim, o acampamento do papai se torna mais do que um sucesso. Ele se transforma em um lugar onde as famílias podem se reconectar, esquecer a perfeição e abraçar o inesperado, sempre com muita diversão e, claro, um toque de loucura. Sem ter onde passar as férias com seus filhos, esses dois amigos tiveram a genial ideia de recuperar um local de acampamento há muito tempo abandonado. O que era para ser um local de diversão para filhos e pais se torna uma verdadeira comédia, e a confusão está feita. A missão de colocar em funcionamento o acampamento do papai se tornará um desafio muito maior do que eles imaginam. Juntos, os dois amigos vencem todos os obstáculos, e o acampamento do papai é oficialmente aberto para que as famílias possam aproveitar suas férias junto com seus filhos. Agora, uma multidão de confusão está formada. Sem jeito para o negócio, os dois amigos tentarão apagar os incêndios que essa turma muito louca irá causar no acampamento do papai. Apesar da bagunça e da desorganização, o acampamento do papai se torna um lugar único, procurado por todos. Talvez, pelo fato de não existirem regras, tudo se torne mais divertido. Vamos ver como uma simples ideia de dois amigos pode se tornar um investimento lucrativo e divertido. Agora, chegou a sua vez de acompanhar esta louca aventura e dar muitas gargalhadas. Sem ter onde passar as férias com seus filhos, dois amigos, cansados da rotina e da falta de opções acessíveis, decidem unir forças para resolver esse problema. Durante uma conversa despretensiosa, enquanto relembram histórias da infância, surge a ideia genial: recuperar um antigo acampamento abandonado que costumava ser o ponto de encontro de famílias da região. A ideia, à primeira vista, parece simples e promissora. O local, apesar de estar em ruínas, é cercado por natureza, com espaço suficiente para criar algo incrível. Eles sonham em transformar aquele pedaço de terra esquecida em um refúgio perfeito para pais e filhos, onde todos possam se desconectar do mundo e aproveitar momentos de diversão e aprendizado juntos. Entusiasmados com o projeto, os dois amigos começam a traçar planos e listar tudo o que precisam para colocar o acampamento em funcionamento. No entanto, o que parecia ser uma tarefa divertida logo se mostra um grande desafio. Eles se deparam com problemas como a falta de dinheiro para investir, equipamentos quebrados e estruturas que precisam de reparos urgentes. Além disso, nenhum dos dois tem experiência em administrar um negócio ou em organizar atividades para tantas pessoas. Mas mesmo diante das dificuldades, a empolgação fala mais alto. Com muito otimismo e improvisação, eles começam a limpar o local e fazer as primeiras reformas, usando o pouco que têm à disposição. Entre ferramentas improvisadas, muita sujeira e momentos cômicos, a dupla começa a enxergar o potencial do lugar e a acreditar que, com esforço, podem criar algo especial. A primeira visita ao local já é um choque. Barracões caindo aos pedaços, mato por toda parte e instalações completamente abandonadas. Ainda assim,
eles decidem que nada vai fazê-los desistir dessa ideia. Com ferramentas improvisadas, eles começam a limpeza e os primeiros reparos. Cada tarefa se transforma em uma verdadeira comédia, desde tentar cortar árvores com serrotes enferrujados, até descobrir que uma colônia de guaxinins fez morada no refeitório principal. O trabalho manual é árduo, mas o espírito otimista e a determinação da dupla fazem com que tudo se torne uma aventura cheia de risadas. Os dois amigos também precisam lidar com a logística de transformar aquele caos em algo funcional. Como vão montar as barracas? Onde encontrarão equipamentos para atividades? E, principalmente, como atrair famílias para um lugar que ainda parece mais uma zona de guerra do que um acampamento? Entre tantas perguntas, a resposta sempre vem na base da improvisação. Enquanto isso, seus filhos, ansiosos para curtir as férias, acabam se juntando à bagunça. As crianças se tornam ajudantes inesperadas, mas também trazem mais desafios. Seja pintando as paredes de cores malucas, criando trilhas no meio da mata sem autorização, ou inventando brincadeiras que sempre terminam em confusão. Mesmo com o cansaço acumulado, os amigos começam a ver progresso. Pequenos espaços do acampamento ganham vida novamente. A área de fogueiras é limpa, as barracas começam a ser armadas, e até surge uma ideia de construir uma tirolesa com materiais improvisados. Mas no fundo, eles sabem que ainda há um longo caminho pela frente. As famílias começam a chegar, carregadas de malas, crianças cheias de energia e expectativas altas. Os dois amigos, que imaginavam um início tranquilo, logo percebem que a realidade é bem diferente. Em poucos minutos, o que deveria ser uma recepção organizada vira uma verdadeira confusão. Pais perdidos procurando suas cabanas, crianças correndo por todos os lados e até mesmo um cachorro que decide fazer do lago o seu novo playground. Enquanto tentam controlar a bagunça inicial, os dois amigos percebem que administrar um acampamento é muito mais complicado do que esperavam. As atividades planejadas, como oficinas de artesanato e trilhas guiadas, acabam saindo do controle. Um simples passeio pela floresta se transforma em uma corrida maluca quando as crianças decidem explorar por conta própria, enquanto a tentativa de construir uma fogueira resulta em fumaça para todos os lados, menos no fogo. E então, vêm os imprevistos. Uma tempestade inesperada alaga algumas cabanas, o sistema de encanamento improvisado entra em pane, e a tirolesa, que era para ser o grande destaque, trava no meio do caminho, deixando um dos pais pendurado e arrancando gargalhadas de todos os presentes. Apesar de tudo, o clima do acampamento é de pura diversão. As famílias, mesmo no meio do caos, começam a perceber que o lugar tem algo especial: a autenticidade. As crianças adoram a liberdade para explorar e brincar sem regras rígidas. E os pais, inicialmente preocupados, acabam relaxando e entrando no espírito da aventura. A notícia sobre o acampamento, com seu estilo único e sem regras rígidas, se espalha rapidamente. Mais pessoas começam a chegar, curiosas para descobrir o que há de tão especial naquele espaço fora do comum. No entanto, com o aumento do número de visitantes, os desafios crescem na mesma proporção. As atividades improvisadas, que antes funcionavam para poucos, agora precisam ser ajustadas para atender a dezenas de pessoas ao mesmo tempo. A tirolesa, que já era uma aventura arriscada, se torna um verdadeiro caos com filas intermináveis. O refeitório, que mal conseguia servir o básico, vira uma confusão completa com tantas crianças exigindo comida diferente. Algumas pedem hambúrguer, enquanto outras querem sushi. Enquanto isso, as famílias continuam adorando o clima descontraído do acampamento. As crianças, acostumadas a uma rotina cheia de tecnologia e regras, se encantam com a liberdade de explorar a natureza, construir cabanas improvisadas e até mesmo criar suas próprias competições. Os pais, por sua vez, redescobrem o prazer de participar das brincadeiras e, aos poucos, deixam de lado as preocupações para se divertir como crianças. Porém, os dois amigos sentem o peso de toda essa popularidade. Eles precisam encontrar soluções rápidas para lidar com os imprevistos que surgem a cada instante. Um dos chalés desaba durante uma brincadeira de esconde-esconde. A ponte de cordas, construída às pressas, cede no meio de uma travessia, felizmente sobre um rio raso. E a tentativa de organizar uma noite de histórias de terror acaba assustando mais os pais do que as crianças. Mesmo assim, algo mágico acontece.
O caos e a imperfeição do acampamento se tornam o principal motivo do sucesso. As famílias começam a ver a desorganização como parte do charme do lugar. Afinal, ali não há pressão para seguir horários ou cumprir regras. Tudo acontece de forma natural e espontânea. Para dar conta do número crescente de visitantes, os amigos decidem expandir as atividades. Eles improvisam uma pista de obstáculos, constroem um escorregador gigante com lonas e sabão e até organizam uma competição de canoagem com barcos feitos pelas próprias crianças. Cada ideia traz mais diversão, mas também mais confusão. A pista vira um lamaçal, o escorregador termina com metade dos pais caindo na lama e os barcos, bem, a maioria afunda antes mesmo de chegar na metade do percurso. No entanto, é justamente essa bagunça que transforma o acampamento do papai em um lugar tão especial. As famílias riem juntas, superam os pequenos desastres e criam momentos únicos. Os dois amigos, apesar de estarem exaustos, começam a perceber que o sucesso do acampamento não vem da perfeição, mas da autenticidade. Na última noite da temporada, eles decidem organizar um grande evento para encerrar essa aventura. Uma enorme fogueira é acesa no centro do acampamento e todos se reúnem ao redor para cantar, contar histórias e compartilhar as melhores lembranças dos dias que passaram ali. Pais e filhos riem das trapalhadas, relembram os momentos marcantes e agradecem aos dois amigos pela oportunidade de viver algo tão especial. Enquanto observam as famílias se divertindo, os amigos finalmente têm um momento para refletir. Eles se dão conta de que o acampamento não foi apenas uma aventura para os outros, mas também para eles mesmos. Aprenderam sobre trabalho em equipe, resiliência e o valor de criar algo do zero, mesmo que nem sempre fosse do jeito planejado. O filme termina com uma cena emocionante. Os dois amigos, sentados ao lado da fogueira, olham para tudo que construíram e sorriem. Eles percebem que o acampamento do papai não é apenas um lugar físico, mas uma ideia que conecta pessoas, cria laços e transforma pequenas confusões em grandes memórias. Com um aperto de mãos, eles prometem continuar essa jornada, prontos para novas aventuras e ainda mais gargalhadas no futuro. E assim, o acampamento do papai se torna mais do que um sucesso. Ele se transforma em um lugar onde as famílias podem se reconectar, esquecer a perfeição e abraçar o inesperado, sempre com muita diversão e, claro, um toque de loucura. Sem ter onde passar as férias com seus filhos, esses dois amigos tiveram a genial ideia de recuperar um local de acampamento há muito tempo abandonado. O que era para ser um local de diversão para filhos e pais se torna uma verdadeira comédia, e a confusão está feita. A missão de colocar em funcionamento o acampamento do papai se tornará um desafio muito maior do que eles imaginam. Juntos, os dois amigos vencem todos os obstáculos, e o acampamento do papai é oficialmente aberto para que as famílias possam aproveitar suas férias junto com seus filhos. Agora, uma multidão de confusão está formada. Sem jeito para o negócio, os dois amigos tentarão apagar os incêndios que essa turma muito louca irá causar no acampamento do papai. Apesar da bagunça e da desorganização, o acampamento do papai se torna um lugar único, procurado por todos. Talvez, pelo fato de não existirem regras, tudo se torne mais divertido. Vamos ver como uma simples ideia de dois amigos pode se tornar um investimento lucrativo e divertido. Agora, chegou a sua vez de acompanhar esta louca aventura e dar muitas gargalhadas. Sem ter onde passar as férias com seus filhos, dois amigos, cansados da rotina e da falta de opções acessíveis, decidem unir forças para resolver esse problema. Durante uma conversa despretensiosa, enquanto relembram histórias da infância, surge a ideia genial: recuperar um antigo acampamento abandonado que costumava ser o ponto de encontro de famílias da região. A ideia, à primeira vista, parece simples e promissora. O local, apesar de estar em ruínas, é cercado por natureza, com espaço suficiente para criar algo incrível. Eles sonham em transformar aquele pedaço de terra esquecida em um refúgio perfeito para pais e filhos, onde todos possam se desconectar do mundo e aproveitar momentos de diversão e aprendizado juntos. Entusiasmados com o projeto, os dois amigos começam a traçar planos e listar tudo o que precisam para colocar o acampamento em funcionamento. No entanto, o que parecia ser uma tarefa divertida logo se mostra um grande desafio.
eles se deparam com problemas como a falta de dinheiro para investir, equipamentos quebrados e estruturas que precisam de reparos urgentes. Além disso, nenhum dos dois tem experiência em administrar um negócio ou em organizar atividades para tantas pessoas. Mas mesmo diante das dificuldades, a empolgação fala mais alto. Com muito otimismo e improvisação, eles começam a limpar o local e fazer as primeiras reformas, usando o pouco que têm à disposição. Entre ferramentas improvisadas, muita sujeira e momentos cômicos, a dupla começa a enxergar o potencial do lugar e a acreditar que, com esforço, podem criar algo especial. A primeira visita ao local já é um choque. Barracões caindo aos pedaços, mato por toda parte e instalações completamente abandonadas. Ainda assim, eles decidem que nada vai fazê-los desistir dessa ideia. Com ferramentas improvisadas, eles começam a limpeza e os primeiros reparos. Cada tarefa se transforma em uma verdadeira comédia, desde tentar cortar árvores com serrotes enferrujados, até descobrir que uma colônia de guaxinins fez morada no refeitório principal. O trabalho manual é árduo, mas o espírito otimista e a determinação da dupla fazem com que tudo se torne uma aventura cheia de risadas. Os dois amigos também precisam lidar com a logística de transformar aquele caos em algo funcional. Como vão montar as barracas? Onde encontrarão equipamentos para atividades? E, principalmente, como atrair famílias para um lugar que ainda parece mais uma zona de guerra do que um acampamento? Entre tantas perguntas, a resposta sempre vem na base da improvisação. Enquanto isso, seus filhos, ansiosos para curtir as férias, acabam se juntando à bagunça. As crianças se tornam ajudantes inesperadas, mas também trazem mais desafios. Seja pintando as paredes de cores malucas, criando trilhas no meio da mata sem autorização, ou inventando brincadeiras que sempre terminam em confusão. Mesmo com o cansaço acumulado, os amigos começam a ver progresso. Pequenos espaços do acampamento ganham vida novamente. A área de fogueiras é limpa, as barracas começam a ser armadas, e até surge uma ideia de construir uma tirolesa com materiais improvisados. Mas no fundo, eles sabem que ainda há um longo caminho pela frente. As famílias começam a chegar, carregadas de malas, crianças cheias de energia e expectativas altas. Os dois amigos, que imaginavam um início tranquilo, logo percebem que a realidade é bem diferente. Em poucos minutos, o que deveria ser uma recepção organizada vira uma verdadeira confusão. Pais perdidos procurando suas cabanas, crianças correndo por todos os lados e até mesmo um cachorro que decide fazer do lago o seu novo playground. Enquanto tentam controlar a bagunça inicial, os dois amigos percebem que administrar um acampamento é muito mais complicado do que esperavam. As atividades planejadas, como oficinas de artesanato e trilhas guiadas, acabam saindo do controle. Um simples passeio pela floresta se transforma em uma corrida maluca quando as crianças decidem explorar por conta própria, enquanto a tentativa de construir uma fogueira resulta em fumaça para todos os lados, menos no fogo. E então, vêm os imprevistos. Uma tempestade inesperada alaga algumas cabanas, o sistema de encanamento improvisado entra em pane, e a tirolesa, que era para ser o grande destaque, trava no meio do caminho, deixando um dos pais pendurado e arrancando gargalhadas de todos os presentes. Apesar de tudo, o clima do acampamento é de pura diversão. As famílias, mesmo no meio do caos, começam a perceber que o lugar tem algo especial: a autenticidade. As crianças adoram a liberdade para explorar e brincar sem regras rígidas. E os pais, inicialmente preocupados, acabam relaxando e entrando no espírito da aventura. A notícia sobre o acampamento, com seu estilo único e sem regras rígidas, se espalha rapidamente. Mais pessoas começam a chegar, curiosas para descobrir o que há de tão especial naquele espaço fora do comum. No entanto, com o aumento do número de visitantes, os desafios crescem na mesma proporção. As atividades improvisadas, que antes funcionavam para poucos, agora precisam ser ajustadas para atender a dezenas de pessoas ao mesmo tempo. A tirolesa, que já era uma aventura arriscada, se torna um verdadeiro caos com filas intermináveis. O refeitório, que mal conseguia servir o básico, vira uma confusão completa com tantas crianças exigindo comida diferente. Algumas pedem hambúrguer, enquanto outras querem sushi. Enquanto isso, as famílias continuam adorando o clima descontraído do acampamento.
As crianças, acostumadas a uma rotina cheia de tecnologia e regras, se encantam com a liberdade de explorar a natureza, construir cabanas improvisadas e até mesmo criar suas próprias competições. Os pais, por sua vez, redescobrem o prazer de participar das brincadeiras e, aos poucos, deixam de lado as preocupações para se divertir como crianças. Porém, os dois amigos sentem o peso de toda essa popularidade. Eles precisam encontrar soluções rápidas para lidar com os imprevistos que surgem a cada instante. Um dos chalés desaba durante uma brincadeira de esconde-esconde. A ponte de cordas, construída às pressas, cede no meio de uma travessia, felizmente sobre um rio raso. E a tentativa de organizar uma noite de histórias de terror acaba assustando mais os pais do que as crianças. Mesmo assim, algo mágico acontece. O caos e a imperfeição do acampamento se tornam o principal motivo do sucesso. As famílias começam a ver a desorganização como parte do charme do lugar. Afinal, ali não há pressão para seguir horários ou cumprir regras. Tudo acontece de forma natural e espontânea. Para dar conta do número crescente de visitantes, os amigos decidem expandir as atividades. Eles improvisam uma pista de obstáculos, constroem um escorregador gigante com lonas e sabão e até organizam uma competição de canoagem com barcos feitos pelas próprias crianças. Cada ideia traz mais diversão, mas também mais confusão. A pista vira um lamaçal, o escorregador termina com metade dos pais caindo na lama e os barcos, bem, a maioria afunda antes mesmo de chegar na metade do percurso. No entanto, é justamente essa bagunça que transforma o acampamento do papai em um lugar tão especial. As famílias riem juntas, superam os pequenos desastres e criam momentos únicos. Os dois amigos, apesar de estarem exaustos, começam a perceber que o sucesso do acampamento não vem da perfeição, mas da autenticidade. Na última noite da temporada, eles decidem organizar um grande evento para encerrar essa aventura. Uma enorme fogueira é acesa no centro do acampamento e todos se reúnem ao redor para cantar, contar histórias e compartilhar as melhores lembranças dos dias que passaram ali. Pais e filhos riem das trapalhadas, relembram os momentos marcantes e agradecem aos dois amigos pela oportunidade de viver algo tão especial. Enquanto observam as famílias se divertindo, os amigos finalmente têm um momento para refletir. Eles se dão conta de que o acampamento não foi apenas uma aventura para os outros, mas também para eles mesmos. Aprenderam sobre trabalho em equipe, resiliência e o valor de criar algo do zero, mesmo que nem sempre fosse do jeito planejado. O filme termina com uma cena emocionante. Os dois amigos, sentados ao lado da fogueira, olham para tudo que construíram e sorriem. Eles percebem que o acampamento do papai não é apenas um lugar físico, mas uma ideia que conecta pessoas, cria laços e transforma pequenas confusões em grandes memórias. Com um aperto de mãos, eles prometem continuar essa jornada, prontos para novas aventuras e ainda mais gargalhadas no futuro. E assim, o acampamento do papai se torna mais do que um sucesso. Ele se transforma em um lugar onde as famílias podem se reconectar, esquecer a perfeição e abraçar o inesperado, sempre com muita diversão e, claro, um toque de loucura. Sem ter onde passar as férias com seus filhos, esses dois amigos tiveram a genial ideia de recuperar um local de acampamento há muito tempo abandonado. O que era para ser um local de diversão para filhos e pais se torna uma verdadeira comédia, e a confusão está feita. A missão de colocar em funcionamento o acampamento do papai se tornará um desafio muito maior do que eles imaginam. Juntos, os dois amigos vencem todos os obstáculos, e o acampamento do papai é oficialmente aberto para que as famílias possam aproveitar suas férias junto com seus filhos. Agora, uma multidão de confusão está formada. Sem jeito para o negócio, os dois amigos tentarão apagar os incêndios que essa turma muito louca irá causar no acampamento do papai. Apesar da bagunça e da desorganização, o acampamento do papai se torna um lugar único, procurado por todos. Talvez, pelo fato de não existirem regras, tudo se torne mais divertido. Vamos ver como uma simples ideia de dois amigos pode se tornar um investimento lucrativo e divertido. Agora, chegou a sua vez de acompanhar esta louca aventura e dar muitas gargalhadas. Sem ter onde passar as férias com seus filhos, dois amigos, cansados da rotina e da falta de opções acessíveis, decidem unir forças para resolver esse problema.
Durante uma conversa despretensiosa, enquanto relembram histórias da infância, surge a ideia genial: recuperar um antigo acampamento abandonado que costumava ser o ponto de encontro de famílias da região. A ideia, à primeira vista, parece simples e promissora. O local, apesar de estar em ruínas, é cercado por natureza, com espaço suficiente para criar algo incrível. Eles sonham em transformar aquele pedaço de terra esquecida em um refúgio perfeito para pais e filhos, onde todos possam se desconectar do mundo e aproveitar momentos de diversão e aprendizado juntos. Entusiasmados com o projeto, os dois amigos começam a traçar planos e listar tudo o que precisam para colocar o acampamento em funcionamento. No entanto, o que parecia ser uma tarefa divertida logo se mostra um grande desafio. Eles se deparam com problemas como a falta de dinheiro para investir, equipamentos quebrados e estruturas que precisam de reparos urgentes. Além disso, nenhum dos dois tem experiência em administrar um negócio ou em organizar atividades para tantas pessoas. Mas mesmo diante das dificuldades, a empolgação fala mais alto. Com muito otimismo e improvisação, eles começam a limpar o local e fazer as primeiras reformas, usando o pouco que têm à disposição. Entre ferramentas improvisadas, muita sujeira e momentos cômicos, a dupla começa a enxergar o potencial do lugar e a acreditar que, com esforço, podem criar algo especial. A primeira visita ao local já é um choque. Barracões caindo aos pedaços, mato por toda parte e instalações completamente abandonadas. Ainda assim, eles decidem que nada vai fazê-los desistir dessa ideia. Com ferramentas improvisadas, eles começam a limpeza e os primeiros reparos. Cada tarefa se transforma em uma verdadeira comédia, desde tentar cortar árvores com serrotes enferrujados, até descobrir que uma colônia de guaxinins fez morada no refeitório principal. O trabalho manual é árduo, mas o espírito otimista e a determinação da dupla fazem com que tudo se torne uma aventura cheia de risadas. Os dois amigos também precisam lidar com a logística de transformar aquele caos em algo funcional. Como vão montar as barracas? Onde encontrarão equipamentos para atividades? E, principalmente, como atrair famílias para um lugar que ainda parece mais uma zona de guerra do que um acampamento? Entre tantas perguntas, a resposta sempre vem na base da improvisação. Enquanto isso, seus filhos, ansiosos para curtir as férias, acabam se juntando à bagunça. As crianças se tornam ajudantes inesperadas, mas também trazem mais desafios. Seja pintando as paredes de cores malucas, criando trilhas no meio da mata sem autorização, ou inventando brincadeiras que sempre terminam em confusão. Mesmo com o cansaço acumulado, os amigos começam a ver progresso. Pequenos espaços do acampamento ganham vida novamente. A área de fogueiras é limpa, as barracas começam a ser armadas, e até surge uma ideia de construir uma tirolesa com materiais improvisados. Mas no fundo, eles sabem que ainda há um longo caminho pela frente. As famílias começam a chegar, carregadas de malas, crianças cheias de energia e expectativas altas. Os dois amigos, que imaginavam um início tranquilo, logo percebem que a realidade é bem diferente. Em poucos minutos, o que deveria ser uma recepção organizada vira uma verdadeira confusão. Pais perdidos procurando suas cabanas, crianças correndo por todos os lados e até mesmo um cachorro que decide fazer do lago o seu novo playground. Enquanto tentam controlar a bagunça inicial, os dois amigos percebem que administrar um acampamento é muito mais complicado do que esperavam. As atividades planejadas, como oficinas de artesanato e trilhas guiadas, acabam saindo do controle. Um simples passeio pela floresta se transforma em uma corrida maluca quando as crianças decidem explorar por conta própria, enquanto a tentativa de construir uma fogueira resulta em fumaça para todos os lados, menos no fogo. E então, vêm os imprevistos. Uma tempestade inesperada alaga algumas cabanas, o sistema de encanamento improvisado entra em pane, e a tirolesa, que era para ser o grande destaque, trava no meio do caminho, deixando um dos pais pendurado e arrancando gargalhadas de todos os presentes. Apesar de tudo, o clima do acampamento é de pura diversão. As famílias, mesmo no meio do caos, começam a perceber que o lugar tem algo especial: a autenticidade. As crianças adoram a liberdade para explorar e brincar sem regras rígidas. E os pais, inicialmente preocupados, acabam relaxando e entrando no espírito da aventura. A notícia sobre o acampamento, com seu estilo único e sem regras rígidas, se espalha rapidamente.
Mais pessoas começam a chegar, curiosas para descobrir o que há de tão especial naquele espaço fora do comum. No entanto, com o aumento do número de visitantes, os desafios crescem na mesma proporção. As atividades improvisadas, que antes funcionavam para poucos, agora precisam ser ajustadas para atender a dezenas de pessoas ao mesmo tempo. A tirolesa, que já era uma aventura arriscada, se torna um verdadeiro caos com filas intermináveis. O refeitório, que mal conseguia servir o básico, vira uma confusão completa com tantas crianças exigindo comida diferente. Algumas pedem hambúrguer, enquanto outras querem sushi. Enquanto isso, as famílias continuam adorando o clima descontraído do acampamento. As crianças, acostumadas a uma rotina cheia de tecnologia e regras, se encantam com a liberdade de explorar a natureza, construir cabanas improvisadas e até mesmo criar suas próprias competições. Os pais, por sua vez, redescobrem o prazer de participar das brincadeiras e, aos poucos, deixam de lado as preocupações para se divertir como crianças. Porém, os dois amigos sentem o peso de toda essa popularidade. Eles precisam encontrar soluções rápidas para lidar com os imprevistos que surgem a cada instante. Um dos chalés desaba durante uma brincadeira de esconde-esconde. A ponte de cordas, construída às pressas, cede no meio de uma travessia, felizmente sobre um rio raso. E a tentativa de organizar uma noite de histórias de terror acaba assustando mais os pais do que as crianças. Mesmo assim, algo mágico acontece. O caos e a imperfeição do acampamento se tornam o principal motivo do sucesso. As famílias começam a ver a desorganização como parte do charme do lugar. Afinal, ali não há pressão para seguir horários ou cumprir regras. Tudo acontece de forma natural e espontânea. Para dar conta do número crescente de visitantes, os amigos decidem expandir as atividades. Eles improvisam uma pista de obstáculos, constroem um escorregador gigante com lonas e sabão e até organizam uma competição de canoagem com barcos feitos pelas próprias crianças. Cada ideia traz mais diversão, mas também mais confusão. A pista vira um lamaçal, o escorregador termina com metade dos pais caindo na lama e os barcos, bem, a maioria afunda antes mesmo de chegar na metade do percurso. No entanto, é justamente essa bagunça que transforma o acampamento do papai em um lugar tão especial. As famílias riem juntas, superam os pequenos desastres e criam momentos únicos. Os dois amigos, apesar de estarem exaustos, começam a perceber que o sucesso do acampamento não vem da perfeição, mas da autenticidade. Na última noite da temporada, eles decidem organizar um grande evento para encerrar essa aventura. Uma enorme fogueira é acesa no centro do acampamento e todos se reúnem ao redor para cantar, contar histórias e compartilhar as melhores lembranças dos dias que passaram ali. Pais e filhos riem das trapalhadas, relembram os momentos marcantes e agradecem aos dois amigos pela oportunidade de viver algo tão especial. Enquanto observam as famílias se divertindo, os amigos finalmente têm um momento para refletir. Eles se dão conta de que o acampamento não foi apenas uma aventura para os outros, mas também para eles mesmos. Aprenderam sobre trabalho em equipe, resiliência e o valor de criar algo do zero, mesmo que nem sempre fosse do jeito planejado. O filme termina com uma cena emocionante. Os dois amigos, sentados ao lado da fogueira, olham para tudo que construíram e sorriem. Eles percebem que o acampamento do papai não é apenas um lugar físico, mas uma ideia que conecta pessoas, cria laços e transforma pequenas confusões em grandes memórias. Com um aperto de mãos, eles prometem continuar essa jornada, prontos para novas aventuras e ainda mais gargalhadas no futuro. E assim, o acampamento do papai se torna mais do que um sucesso. Ele se transforma em um lugar onde as famílias podem se reconectar, esquecer a perfeição e abraçar o inesperado, sempre com muita diversão e, claro, um toque de loucura. Sem ter onde passar as férias com seus filhos, esses dois amigos tiveram a genial ideia de recuperar um local de acampamento há muito tempo abandonado. O que era para ser um local de diversão para filhos e pais se torna uma verdadeira comédia, e a confusão está feita. A missão de colocar em funcionamento o acampamento do papai se tornará um desafio muito maior do que eles imaginam. Juntos, os dois amigos vencem todos os obstáculos, e o acampamento do papai é oficialmente aberto para que as famílias possam aproveitar suas férias junto com seus filhos.
Agora, uma multidão de confusão está formada. Sem jeito para o negócio, os dois amigos tentarão apagar os incêndios que essa turma muito louca irá causar no acampamento do papai. Apesar da bagunça e da desorganização, o acampamento do papai se torna um lugar único, procurado por todos. Talvez, pelo fato de não existirem regras, tudo se torne mais divertido. Vamos ver como uma simples ideia de dois amigos pode se tornar um investimento lucrativo e divertido. Agora, chegou a sua vez de acompanhar esta louca aventura e dar muitas gargalhadas. Sem ter onde passar as férias com seus filhos, dois amigos, cansados da rotina e da falta de opções acessíveis, decidem unir forças para resolver esse problema. Durante uma conversa despretensiosa, enquanto relembram histórias da infância, surge a ideia genial: recuperar um antigo acampamento abandonado que costumava ser o ponto de encontro de famílias da região. A ideia, à primeira vista, parece simples e promissora. O local, apesar de estar em ruínas, é cercado por natureza, com espaço suficiente para criar algo incrível. Eles sonham em transformar aquele pedaço de terra esquecida em um refúgio perfeito para pais e filhos, onde todos possam se desconectar do mundo e aproveitar momentos de diversão e aprendizado juntos. Entusiasmados com o projeto, os dois amigos começam a traçar planos e listar tudo o que precisam para colocar o acampamento em funcionamento. No entanto, o que parecia ser uma tarefa divertida logo se mostra um grande desafio. Eles se deparam com problemas como a falta de dinheiro para investir, equipamentos quebrados e estruturas que precisam de reparos urgentes. Além disso, nenhum dos dois tem experiência em administrar um negócio ou em organizar atividades para tantas pessoas. Mas mesmo diante das dificuldades, a empolgação fala mais alto. Com muito otimismo e improvisação, eles começam a limpar o local e fazer as primeiras reformas, usando o pouco que têm à disposição. Entre ferramentas improvisadas, muita sujeira e momentos cômicos, a dupla começa a enxergar o potencial do lugar e a acreditar que, com esforço, podem criar algo especial. A primeira visita ao local já é um choque. Barracões caindo aos pedaços, mato por toda parte e instalações completamente abandonadas. Ainda assim, eles decidem que nada vai fazê-los desistir dessa ideia. Com ferramentas improvisadas, eles começam a limpeza e os primeiros reparos. Cada tarefa se transforma em uma verdadeira comédia, desde tentar cortar árvores com serrotes enferrujados, até descobrir que uma colônia de guaxinins fez morada no refeitório principal. O trabalho manual é árduo, mas o espírito otimista e a determinação da dupla fazem com que tudo se torne uma aventura cheia de risadas. Os dois amigos também precisam lidar com a logística de transformar aquele caos em algo funcional. Como vão montar as barracas? Onde encontrarão equipamentos para atividades? E, principalmente, como atrair famílias para um lugar que ainda parece mais uma zona de guerra do que um acampamento? Entre tantas perguntas, a resposta sempre vem na base da improvisação. Enquanto isso, seus filhos, ansiosos para curtir as férias, acabam se juntando à bagunça. As crianças se tornam ajudantes inesperadas, mas também trazem mais desafios. Seja pintando as paredes de cores malucas, criando trilhas no meio da mata sem autorização, ou inventando brincadeiras que sempre terminam em confusão. Mesmo com o cansaço acumulado, os amigos começam a ver progresso. Pequenos espaços do acampamento ganham vida novamente. A área de fogueiras é limpa, as barracas começam a ser armadas, e até surge uma ideia de construir uma tirolesa com materiais improvisados. Mas no fundo, eles sabem que ainda há um longo caminho pela frente. As famílias começam a chegar, carregadas de malas, crianças cheias de energia e expectativas altas. Os dois amigos, que imaginavam um início tranquilo, logo percebem que a realidade é bem diferente. Em poucos minutos, o que deveria ser uma recepção organizada vira uma verdadeira confusão. Pais perdidos procurando suas cabanas, crianças correndo por todos os lados e até mesmo um cachorro que decide fazer do lago o seu novo playground. Enquanto tentam controlar a bagunça inicial, os dois amigos percebem que administrar um acampamento é muito mais complicado do que esperavam. As atividades planejadas, como oficinas de artesanato e trilhas guiadas, acabam saindo do controle. Um simples passeio pela floresta se transforma em uma corrida maluca quando as crianças decidem explorar por conta própria, enquanto a tentativa de construir uma fogueira resulta em fumaça para todos os lados, menos no fogo. E então, vêm os imprevistos.
Uma tempestade inesperada alaga algumas cabanas. O sistema de encanamento improvisado entra em pane. E a tirolesa, que era para ser o grande destaque, trava no meio do caminho, deixando um dos pais pendurado e arrancando gargalhadas de todos os presentes. Apesar de tudo, o clima do acampamento é de pura diversão. As famílias, mesmo no meio do caos, começam a perceber que o lugar tem algo especial: a autenticidade. As crianças adoram a liberdade para explorar e brincar sem regras rígidas. E os pais, inicialmente preocupados, acabam relaxando e entrando no espírito da aventura. A notícia sobre o acampamento, com seu estilo único e sem regras rígidas, se espalha rapidamente. Mais pessoas começam a chegar, curiosas para descobrir o que há de tão especial naquele espaço fora do comum. No entanto, com o aumento do número de visitantes, os desafios crescem na mesma proporção. As atividades improvisadas, que antes funcionavam para poucos, agora precisam ser ajustadas para atender a dezenas de pessoas ao mesmo tempo. A tirolesa, que já era uma aventura arriscada, se torna um verdadeiro caos com filas intermináveis. O refeitório, que mal conseguia servir o básico, vira uma confusão completa com tantas crianças exigindo comida diferente. Algumas pedem hambúrguer, enquanto outras querem sushi. Enquanto isso, as famílias continuam adorando o clima descontraído do acampamento. As crianças, acostumadas a uma rotina cheia de tecnologia e regras, se encantam com a liberdade de explorar a natureza, construir cabanas improvisadas e até mesmo criar suas próprias competições. Os pais, por sua vez, redescobrem o prazer de participar das brincadeiras e, aos poucos, deixam de lado as preocupações para se divertir como crianças. Porém, os dois amigos sentem o peso de toda essa popularidade. Eles precisam encontrar soluções rápidas para lidar com os imprevistos que surgem a cada instante. Um dos chalés desaba durante uma brincadeira de esconde-esconde. A ponte de cordas, construída às pressas, cede no meio de uma travessia, felizmente sobre um rio raso. E a tentativa de organizar uma noite de histórias de terror acaba assustando mais os pais do que as crianças. Mesmo assim, algo mágico acontece. O caos e a imperfeição do acampamento se tornam o principal motivo do sucesso. As famílias começam a ver a desorganização como parte do charme do lugar. Afinal, ali não há pressão para seguir horários ou cumprir regras. Tudo acontece de forma natural e espontânea. Para dar conta do número crescente de visitantes, os amigos decidem expandir as atividades. Eles improvisam uma pista de obstáculos, constroem um escorregador gigante com lonas e sabão e até organizam uma competição de canoagem com barcos feitos pelas próprias crianças. Cada ideia traz mais diversão, mas também mais confusão. A pista vira um lamaçal, o escorregador termina com metade dos pais caindo na lama e os barcos, bem, a maioria afunda antes mesmo de chegar na metade do percurso. No entanto, é justamente essa bagunça que transforma o acampamento do papai em um lugar tão especial. As famílias riem juntas, superam os pequenos desastres e criam momentos únicos. Os dois amigos, apesar de estarem exaustos, começam a perceber que o sucesso do acampamento não vem da perfeição, mas da autenticidade. Na última noite da temporada, eles decidem organizar um grande evento para encerrar essa aventura. Uma enorme fogueira é acesa no centro do acampamento e todos se reúnem ao redor para cantar, contar histórias e compartilhar as melhores lembranças dos dias que passaram ali. Pais e filhos riem das trapalhadas, relembram os momentos marcantes e agradecem aos dois amigos pela oportunidade de viver algo tão especial. Enquanto observam as famílias se divertindo, os amigos finalmente têm um momento para refletir. Eles se dão conta de que o acampamento não foi apenas uma aventura para os outros, mas também para eles mesmos. Aprenderam sobre trabalho em equipe, resiliência e o valor de criar algo do zero, mesmo que nem sempre fosse do jeito planejado. O filme termina com uma cena emocionante. Os dois amigos, sentados ao lado da fogueira, olham para tudo que construíram e sorriem. Eles percebem que o acampamento do papai não é apenas um lugar físico, mas uma ideia que conecta pessoas, cria laços e transforma pequenas confusões em grandes memórias. Com um aperto de mãos, eles prometem continuar essa jornada, prontos para novas aventuras e ainda mais gargalhadas no futuro. E assim,
o acampamento do papai se torna mais do que um sucesso. Ele se transforma em um lugar onde as famílias podem se reconectar, esquecer a perfeição e abraçar o inesperado, sempre com muita diversão e, claro, um toque de loucura. Sem ter onde passar as férias com seus filhos, esses dois amigos tiveram a genial ideia de recuperar um local de acampamento há muito tempo abandonado. O que era para ser um local de diversão para filhos e pais se torna uma verdadeira comédia, e a confusão está feita. A missão de colocar em funcionamento o acampamento do papai se tornará um desafio muito maior do que eles imaginam. Juntos, os dois amigos vencem todos os obstáculos, e o acampamento do papai é oficialmente aberto para que as famílias possam aproveitar suas férias junto com seus filhos. Agora, uma multidão de confusão está formada. Sem jeito para o negócio, os dois amigos tentarão apagar os incêndios que essa turma muito louca irá causar no acampamento do papai. Apesar da bagunça e da desorganização, o acampamento do papai se torna um lugar único, procurado por todos. Talvez, pelo fato de não existirem regras, tudo se torne mais divertido. Vamos ver como uma simples ideia de dois amigos pode se tornar um investimento lucrativo e divertido. Agora, chegou a sua vez de acompanhar esta louca aventura e dar muitas gargalhadas. Sem ter onde passar as férias com seus filhos, dois amigos, cansados da rotina e da falta de opções acessíveis, decidem unir forças para resolver esse problema. Durante uma conversa despretensiosa, enquanto relembram histórias da infância, surge a ideia genial: recuperar um antigo acampamento abandonado que costumava ser o ponto de encontro de famílias da região. A ideia, à primeira vista, parece simples e promissora. O local, apesar de estar em ruínas, é cercado por natureza, com espaço suficiente para criar algo incrível. Eles sonham em transformar aquele pedaço de terra esquecida em um refúgio perfeito para pais e filhos, onde todos possam se desconectar do mundo e aproveitar momentos de diversão e aprendizado juntos. Entusiasmados com o projeto, os dois amigos começam a traçar planos e listar tudo o que precisam para colocar o acampamento em funcionamento. No entanto, o que parecia ser uma tarefa divertida logo se mostra um grande desafio. Eles se deparam com problemas como a falta de dinheiro para investir, equipamentos quebrados e estruturas que precisam de reparos urgentes. Além disso, nenhum dos dois tem experiência em administrar um negócio ou em organizar atividades para tantas pessoas. Mas mesmo diante das dificuldades, a empolgação fala mais alto. Com muito otimismo e improvisação, eles começam a limpar o local e fazer as primeiras reformas, usando o pouco que têm à disposição. Entre ferramentas improvisadas, muita sujeira e momentos cômicos, a dupla começa a enxergar o potencial do lugar e a acreditar que, com esforço, podem criar algo especial. A primeira visita ao local já é um choque. Barracões caindo aos pedaços, mato por toda parte e instalações completamente abandonadas. Ainda assim, eles decidem que nada vai fazê-los desistir dessa ideia. Com ferramentas improvisadas, eles começam a limpeza e os primeiros reparos. Cada tarefa se transforma em uma verdadeira comédia, desde tentar cortar árvores com serrotes enferrujados, até descobrir que uma colônia de guaxinins fez morada no refeitório principal. O trabalho manual é árduo, mas o espírito otimista e a determinação da dupla fazem com que tudo se torne uma aventura cheia de risadas. Os dois amigos também precisam lidar com a logística de transformar aquele caos em algo funcional. Como vão montar as barracas? Onde encontrarão equipamentos para atividades? E, principalmente, como atrair famílias para um lugar que ainda parece mais uma zona de guerra do que um acampamento? Entre tantas perguntas, a resposta sempre vem na base da improvisação. Enquanto isso, seus filhos, ansiosos para curtir as férias, acabam se juntando à bagunça. As crianças se tornam ajudantes inesperadas, mas também trazem mais desafios. Seja pintando as paredes de cores malucas, criando trilhas no meio da mata sem autorização, ou inventando brincadeiras que sempre terminam em confusão. Mesmo com o cansaço acumulado, os amigos começam a ver progresso. Pequenos espaços do acampamento ganham vida novamente. A área de fogueiras é limpa, as barracas começam a ser armadas, e até surge uma ideia de construir uma tirolesa com materiais improvisados. Mas no fundo, eles sabem que ainda há um longo caminho pela frente. As famílias começam a chegar, carregadas de malas, crianças cheias de energia e expectativas altas. Os dois amigos, que imaginavam um início tranquilo,
logo percebem que a realidade é bem diferente. Em poucos minutos, o que deveria ser uma recepção organizada vira uma verdadeira confusão. Pais perdidos procurando suas cabanas, crianças correndo por todos os lados e até mesmo um cachorro que decide fazer do lago o seu novo playground. Enquanto tentam controlar a bagunça inicial, os dois amigos percebem que administrar um acampamento é muito mais complicado do que esperavam. As atividades planejadas, como oficinas de artesanato e trilhas guiadas, acabam saindo do controle. Um simples passeio pela floresta se transforma em uma corrida maluca quando as crianças decidem explorar por conta própria, enquanto a tentativa de construir uma fogueira resulta em fumaça para todos os lados, menos no fogo. E então, vêm os imprevistos. Uma tempestade inesperada alaga algumas cabanas, o sistema de encanamento improvisado entra em pane, e a tirolesa, que era para ser o grande destaque, trava no meio do caminho, deixando um dos pais pendurado e arrancando gargalhadas de todos os presentes. Apesar de tudo, o clima do acampamento é de pura diversão. As famílias, mesmo no meio do caos, começam a perceber que o lugar tem algo especial: a autenticidade. As crianças adoram a liberdade para explorar e brincar sem regras rígidas. E os pais, inicialmente preocupados, acabam relaxando e entrando no espírito da aventura. A notícia sobre o acampamento, com seu estilo único e sem regras rígidas, se espalha rapidamente. Mais pessoas começam a chegar, curiosas para descobrir o que há de tão especial naquele espaço fora do comum. No entanto, com o aumento do número de visitantes, os desafios crescem na mesma proporção. As atividades improvisadas, que antes funcionavam para poucos, agora precisam ser ajustadas para atender a dezenas de pessoas ao mesmo tempo. A tirolesa, que já era uma aventura arriscada, se torna um verdadeiro caos com filas intermináveis. O refeitório, que mal conseguia servir o básico, vira uma confusão completa com tantas crianças exigindo comida diferente. Algumas pedem hambúrguer, enquanto outras querem sushi. Enquanto isso, as famílias continuam adorando o clima descontraído do acampamento. As crianças, acostumadas a uma rotina cheia de tecnologia e regras, se encantam com a liberdade de explorar a natureza, construir cabanas improvisadas e até mesmo criar suas próprias competições. Os pais, por sua vez, redescobrem o prazer de participar das brincadeiras e, aos poucos, deixam de lado as preocupações para se divertir como crianças. Porém, os dois amigos sentem o peso de toda essa popularidade. Eles precisam encontrar soluções rápidas para lidar com os imprevistos que surgem a cada instante. Um dos chalés desaba durante uma brincadeira de esconde-esconde. A ponte de cordas, construída às pressas, cede no meio de uma travessia, felizmente sobre um rio raso. E a tentativa de organizar uma noite de histórias de terror acaba assustando mais os pais do que as crianças. Mesmo assim, algo mágico acontece. O caos e a imperfeição do acampamento se tornam o principal motivo do sucesso. As famílias começam a ver a desorganização como parte do charme do lugar. Afinal, ali não há pressão para seguir horários ou cumprir regras. Tudo acontece de forma natural e espontânea. Para dar conta do número crescente de visitantes, os amigos decidem expandir as atividades. Eles improvisam uma pista de obstáculos, constroem um escorregador gigante com lonas e sabão e até organizam uma competição de canoagem com barcos feitos pelas próprias crianças. Cada ideia traz mais diversão, mas também mais confusão. A pista vira um lamaçal, o escorregador termina com metade dos pais caindo na lama e os barcos, bem, a maioria afunda antes mesmo de chegar na metade do percurso. No entanto, é justamente essa bagunça que transforma o acampamento do papai em um lugar tão especial. As famílias riem juntas, superam os pequenos desastres e criam momentos únicos. Os dois amigos, apesar de estarem exaustos, começam a perceber que o sucesso do acampamento não vem da perfeição, mas da autenticidade. Na última noite da temporada, eles decidem organizar um grande evento para encerrar essa aventura. Uma enorme fogueira é acesa no centro do acampamento e todos se reúnem ao redor para cantar, contar histórias e compartilhar as melhores lembranças dos dias que passaram ali. Pais e filhos riem das trapalhadas, relembram os momentos marcantes e agradecem aos dois amigos pela oportunidade de viver algo tão especial. Enquanto observam as famílias se divertindo,
Os amigos finalmente têm um momento para refletir. Eles se dão conta de que o acampamento não foi apenas uma aventura para os outros, mas também para eles mesmos. Aprenderam sobre trabalho em equipe, resiliência e o valor de criar algo do zero, mesmo que nem sempre fosse do jeito planejado. O filme termina com uma cena emocionante. Os dois amigos, sentados ao lado da fogueira, olham para tudo que construíram e sorriem. Eles percebem que o acampamento do papai não é apenas um lugar físico, mas uma ideia que conecta pessoas, cria laços e transforma pequenas confusões em grandes memórias. Com um aperto de mãos, eles prometem continuar essa jornada, prontos para novas aventuras e ainda mais gargalhadas no futuro. E assim, o acampamento do papai se torna mais do que um sucesso. Ele se transforma em um lugar onde as famílias podem se reconectar, esquecer a perfeição e abraçar o inesperado, sempre com muita diversão e, claro, um toque de loucura. Assista Tubi Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.